Lição 14: Vivendo com a mente de Cristo. Para refletir a respeito de vivendo com a mente de Cristo, responda. Pergunta 1. Conceitue a palavra peregrino. Resposta: peregrino significa andante, alguém que está caminhando fora da sua terra, estrangeiro. Pergunta 2. Quem é o modelo bíblico de uma vida peregrina? Resposta: o patriarca Abraão é o modelo bíblico dessa imagem peregrina. Pergunta 3. O que o nosso estilo de vida deve refletir? Resposta: o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado nos Evangelhos, uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores, da libertação dos oprimidos pelo diabo e, especialmente, da prática de amar o próximo, uma virtude eterna. Pergunta 4. Qual é a consequência de termos a mente de Cristo? Resposta: se tivermos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, logo, sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Pergunta 5. Você tem esperança? Resposta pessoal: mas neste tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos do nosso Lição 14: Vivendo com a mente de Cristo. Para refletir a respeito de vivendo com a mente de Cristo, responda. Pergunta 1. Conceitue a palavra peregrino. Resposta: peregrino significa andante, alguém que está caminhando fora da sua terra, estrangeiro. Pergunta 2. Quem é o modelo bíblico de uma vida peregrina? Resposta: o patriarca Abraão é o modelo bíblico dessa imagem peregrina. Pergunta 3. O que o nosso estilo de vida deve refletir? Resposta: o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado nos Evangelhos, uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores, da libertação dos oprimidos pelo diabo e, especialmente, da prática de amar o próximo, uma virtude eterna. Pergunta 4. Qual é a consequência de termos a mente de Cristo? Resposta: se tivermos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, logo, sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Pergunta 5. Você tem esperança? Resposta pessoal: mas neste tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos do nosso Lição 14: Vivendo com a mente de Cristo. Para refletir a respeito de vivendo com a mente de Cristo, responda. Pergunta 1. Conceitue a palavra peregrino. Resposta: peregrino significa andante, alguém que está caminhando fora da sua terra, estrangeiro. Pergunta 2. Quem é o modelo bíblico de uma vida peregrina? Resposta: o patriarca Abraão é o modelo bíblico dessa imagem peregrina. Pergunta 3. O que o nosso estilo de vida deve refletir? Resposta: o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado nos Evangelhos, uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores, da libertação dos oprimidos pelo diabo e, especialmente, da prática de amar o próximo, uma virtude eterna. Pergunta 4. Qual é a consequência de termos a mente de Cristo? Resposta: se tivermos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, logo, sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Pergunta 5. Você tem esperança? Resposta pessoal: mas neste tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos do nosso